Olá, turma. Área de um polígono regular de N lados. Então, um lado, dois lados, três lados, N lados. Um polígono qualquer regular de N lados inscrito na circunferência. Você pode dividir esse polígono, cada lado é a base de um triângulo, em que aqui é o ângulo central, certo? Esses triângulos são sempre isósceles, por quê? Porque aqui é o raio e aqui também é. Então veja que a altura desse triângulo corresponde ao apótema do polígono. O que é o apótema do polígono? É o segmento que vai do centro até o ponto médio de um dos lados. Olha bem, porque os lados são iguais. Então esse segmento é o apótema, certo? E ele também é o quê? Ele é o apótema do polígono e ele é a altura desse triângulo isósceles, desses triângulos isósceles, certo? Que cada lado forma. Então vamos ver a área de um triângulo desses. Base vezes o apótema dividido por 2, certo? L vezes A sobre 2. E se forem N triângulos desses, ou seja, um polígono de N lados, a área desses polígonos de N lados, desses triângulos, vai ser N vezes a área de um deles, né? Mas o que é N vezes L? Ora, o número de lados vezes a medida do lado é o quê? É o perímetro, que a gente chama de 2π. Então aqui vai ficar 2π dividido por 2 vezes A. 2π é o perímetro, dividido por 2 vezes o apótema. Corto 2, a área de um polígono regular qualquer de N lados, regular, tá? É o semiperímetro vezes apótema, ou seja, a metade do perímetro vezes o apótema. Então, frisando aí, ó, a área de um polígono regular qualquer de N lados é o semiperímetro vezes o apótema. Então, para calcular isso aqui é necessário o lado. Para quê? Para calcular o semiperímetro. E é necessário o apótema. Então, vamos ver agora uma fórmula que relaciona o lado e o apótema. Essa fórmula é muito útil. Veja bem. Essa fórmula ela foi deduzida em outro vídeo, tá bom? Ela foi deduzida em outro vídeo. Eu fiz a dedução dela. Muito simples. Então, olha bem, o apótema de um polígono regular qualquer de N lados é o lado, medida do lado, dividido por 2 vezes a tangente de 180 graus dividido por N. N é o número de lados do polígono. Então, veja um exemplo. Um pentágono regular de um mural tem 1 metro de lado. Qual a sua área? Então, veja bem. Pentágono, 5 lados, N igual a 5. A medida do lado, 1 é o L. Então, você vai substituir L por 1, que é a medida do lado, e N por 5. Tá? Vamos fazer isso? Vamos resolver? Então, vai ficar assim. Ó. A resolução vai ficar assim. O apótema é igual ao lado 1. Dividido por 2 vezes a tangente de quanto? De 180 graus dividido por 5. Por que 5? Porque o pentágono N é igual a 5, 5 lados, certo? Vamos agora procurar essa tangente. A tangente de quanto? De 180 dividido por 5 é a tangente de 36 graus. Esta tangente, na tabela, ela é aproximadamente 0,7265, viu? Um valor aproximado. Coloca 4 casas para ficar mais preciso o resultado. Então esse número vai entrar aqui, ó, certo? Então o apótema vai ficar igual a 1 sobre 2 vezes a tangente 36, que é 0,7265. Ou ainda 1 sobre 2 vezes esse valor, dá 1,453. Fazendo a divisão de 1 por esse número, nós vamos ter um valor aproximado do apótema 0,6882. Esse é o apótema. Eu preciso dele para calcular a área do pentágono. Tá certo? E o perímetro? O perímetro é 2π. O lado do apótema mede 1 metro. O lado do pentágono mede 1 metro. Então, o perímetro é 5 vezes 1, que é 1 mais 1 mais 1, 5 vezes, né? Perímetro é 5.
E o semiperímetro, que é a metade? Ó, a metade de 5 é 2,5. Então veja bem, nós temos o apótema e temos o semiperímetro, a metade do perímetro, certo? Então finalmente a área é o que? É o semiperímetro vezes o apótema. Então isso vai ficar assim, ó. O semiperímetro é quanto? 2,5 vezes o apótema, 0,6882, tá? Essa área vai dar o valor aproximadamente igual a 1,72 metros quadrados. É a área desse pentágono regular, tá? Essas continhas você acredito que já deva saber fazer, né? Você vai ter que dividir 1 por esse valor. Aqui tem 3 casas decimais, aumenta 3 zeros lá, vai ficar 1000. 1000 é menor que quarta vírgula, 1000 é menor que 1400, vai ter que aumentar 0, no quociente ao 0,1, tá? E assim por diante, tá? E aqui você vai multiplicar 2,5 por esse número, no final você vai contar 5 casas decimais. 4 mais 5 casas da direita para a esquerda para colocar a vírgula, viu? Então, uma boa aproximação, 1,72 metros quadrados é a área desse pentágono regular. Ficou parecendo que é muito complicado, mas não é, pessoal, de forma nenhuma. Porque, veja bem, dividir 180 pelo número de lados, você vai ter um determinado ângulo. A tangente desse ângulo você encontra numa tabela, num livro, numa tabela na internet, você encontra numa calculadora científica, certo? O resto são o quê? Continhas, que não tem complicação, né? A fórmula que dá o apótema em função da medida do lado e a fórmula que dá o quê? A área do polígono regular de um número N de lados, tá bom? Então, por enquanto é isso. Até a próxima e obrigado.